Povo angolano, boa tarde. Boa tarde, de Cabinda Kunene. É o vosso irmão, Toyune Congo. O Toyune Congo, sempre no nosso canal, Anane Congo. Esses dias estou a falar muito das igrejas e do comportamento dos pastores. Hoje vamos falar da Igreja Universal em Angola. Povo angolano, estou fora de Angola. Muitos dizem, mas você está a falar fora de Angola. Mas vou pedir ao meu povo, eu sou do norte, mas no nosso programa falamos em português, falamos em Kikongo, às vezes em Lingala, às vezes em inglês e o francês. A razão desta troca das línguas, a diferença das línguas, é apenas ter nascido fora de Angola. Como estamos aqui, os nossos filhos nasceram fora e estão a aprender a língua daqui. E alguns na escola ainda vão aprender outras línguas. E o português será apenas nas casas, se ele aceitar aprender a língua dos parentes. Porque alguns nem querem saber. Eles entendem, mas respondem em inglês. Alguns têm vergonha porque o português dele é quebrado. Mas isso é normal. Aconteceu nos angolanos que nasceram na Zâmbia, que são Umbundo, Vimbundo. Aconteceu nos do norte que nasceram no Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa. Até não aprenderam devido àquilo que aconteceu lá. Os parentes não ensinaram para proteger as crianças. E a mesma coisa, os que foram parar na Namíbia. Então, povo angolano, um irmão escreveu para mim, contou-me a história, disse que, mas irmão, você sempre fala dos bacongos, fala não sei o que, não. Eu falo da história, daquilo que aconteceu fora onde nós estivemos. Queremos que aquela história seja contada ao povo. Mas quando nós contamos a história do português em Angola, mas o português é branco. Foi ele que veio a tirar a riqueza, que está a fazer sofrer o preto em África, é o português. Que trouxe a arma para matar o preto, que fez o escravagismo, é o branco. Mas por que nós vamos contar a história do branco ao nosso povo, em vez de contar a nossa história ao nosso povo? O irmão que escreveu disse, mas irmão, você está sempre a defender. Claro que irmão, devo defender o meu povo, a minha terra, a nossa cultura. Irmão, eu amo o meu povo de Cabinda Kunene. Mas não amo Santo Mês, porque ele não é angolano. Não amo moçambicano, guineense, cabo-verdiano, Santo Mês. Não! Não são angolanos. Meu irmão de Benguela, de Moçambique, de Lubito, do Bié, de Bengo, quando Cubango, Cunene, de Huila. Eu vou gostar, vou amar aquela gente porque são angolanos. Descendente da Njingambandi, o reino do Congo, do Nzingankubu, muito Equivela. Irmão, vou amar aquela gente porque são angolanos. Eu sei que tudo que vão fazer vai beneficiar o povo angolano e Angola. Mas quando a pessoa é estrangeiro,
Ele pode mostrar de fora que sou daqui, mas no fundo do coração ele vai trabalhar para a terra dele. Isso que aconteceu, roubaram. O velho doutor Savimbi dizia isso. Ele nasceu, era de Angola. Ele dizia. Os marimbundos, mentirosos, aldrabões, contaram a história. Está onde a verdade? Alguns estão fora. Roubaram tudo. Será que o irmão Savimbi roubou para meter e deixar fora? Não. É apenas isso que eu estou a tentar fazer entender às pessoas. Um brasileiro não é angolano. Irmão contou-me que, irmão, deves entender que quando o branco descobre o reino do Congo, no Cabo Verde, Santo Tomé não havia pessoas, o branco começou a tirar pessoas de Moçambique, Angola, não sei o que, para levar no Santo Tomé, levar no Cabo Verde. Foram prisioneiros de Angola, os Camarões, não sei o que. Irmão, eu entendo isso. Mas são quantos séculos aconteceu? 2, 3, 4, 5. Quando são mais de 3 séculos, 4, irmão, você já não é daquela terra. Basta a língua perder, você já não é daquela terra. Quando uma pessoa vai de uma outra terra, ela vai querer guardar a língua. A raiz dele vai querer guardar isso. Mas basta perder isso, ele perde tudo. Daí virá uma coisa nova dentro daquelas pessoas. E o amor, a história, tudo vai perder. Vão ser pessoas novas. É por isso, os que vieram do Santo Tomé e Cabo Verde não são angolanos, não tem nada a ver com Angola. Irmã, você pode me dar explicação? Eu sei, você pode ser mulato, você pode ser um descendente de cabo-verdiano, e você não tem terra, e você está a gostar do pão de Angola. E você virá com uma desculpa para me fazer entender. Mas você tem que fazer entender um estrangeiro que tem nada a ver com Angola. Mas para fazer entender um filho de Angola, que é um filho verdadeiro como eu, você nunca conseguirá. Se você é nosso de Angola, então, irmão, você está num sítio errado. Faz o esforço para entender a sua história de Angola e defenda aquela pátria. Estrangeiros levaram tudo de Angola. O velho Mendes de Carvalho morreu, deixou quando em Portugal? O velho Lopo do Nascimento, será que ele saiu no parlamento, foi viver na Grécia, na Espanha, em Portugal? Ele está em Angola. O Marcolino Moco saiu, teve na sua Angola, já saiu, já abandonou. Ele está em Portugal? Está na França, na Alemanha, na Inglaterra? Não, está em Angola. E mas isso é bem simples, porque são angolanos. O irmão vai notar que não são angolanos, que roubaram. Basta acontecer algo, vão fugir. O doutor Savimbi lhe deram dinheiro para viver. Ele disse que não. A minha terra é em Angola, vou viver em Angola. Ele regressou para viver no Ambo, no Bié, nas aldeias, nas matas. Porque ele é angolano, irmão. Irmão, vivendo fora de Angola não é alegria. Não pensa que estamos a viver bem, não. O branco nunca aceitou o preto. Está aí as provas. Temos dificuldade em África porque o branco está a controlar tudo. Então a Igreja Universal, o que é o Macedo, ele é um branco. Ele está a utilizar o nome de Deus para manipular e roubar o povo. Sendo branco, que é o Lúcifer, se você já sabe a história do Lúcifer, porque a Bíblia é uma mentira.
Vou aproveitar de um minuto para esclarecer o que é o branco. Sabes o branco é quem? O branco, quando Deus criou o mundo, Deus vai criar Lúcifer, que esteve com ele, e ele vai criar Ângelo. Daí ele criou o humano. Deus, quando criou o humano, é porque o Lúcifer desobedeceu nas leis dele. Desobedeceu, nas leis do Criador, que era Deus. É por isso que Deus vai criar o ser humano, que é Adão, para mostrar as capacidades dele no Lúcifer. O Lúcifer foi o primeiro, parece que o segundo, porque esteve lá o Melquisedeque, que ainda dizem que não é Deus ele próprio, mas pronto, é o que está no livro da vossa Bíblia que vocês andam a ler. E dali, Deus, quando criou Adão, e ele vai dar a mulher, que é chamada Lilith, que é a primeira esposa do Adão. Porque Deus estava a contar no poder dele que vai acabar com Lúcifer. Mas como Lúcifer sabia muito o segredo, o Lúcifer vai namorar com a primeira dama do Adão. É por isso que Deus fica mais nervoso, vai pegar naquela mulher e diz que não, então você também vai trair-me. Ele vai lhe mandar na água. Onde na água temos mamiwata. Temos sirena lá na água. E o Deus vai tomar a decisão de criar agora uma mulher que será igual ao Adão. E ele faz dormir Adão, vai tirar as costelas dele, fazer mulher igual a ele agora. Porque não haja. Onde veio a história da Bíblia, da Mesopotâmia, vão conquerir o paraíso, porque o paraíso era em África, o paraíso era o Egito, Mesopotâmia, Etiópia, Cisjordânia, Egito, metade de Saúde Arábia, toda aquela parte. Era o paraíso não estava no céu, estava na terra. Egito era parte da Palestina, era parte da Palestina. Na altura Israel não existia, isso não é verdade? Havia Palestina, havia Etiópia, Egito e Mesopotâmia, Jordânia, metade do coso do Saúde, Iêmen, toda aquela parte era paraíso. Na altura que era o rei David, que esteve lá. Eu só quis vos fazer lembrar a história da Bíblia, que vocês não sabiam. E quando Deus fica nervoso, viu que não, o Lúcifer, que revoltou contra ele no terceiro dia da criação do mundo, disse, então, vou fazer a mulher agora, que terá a mesma pele, a mesma cor e tudo com o marido. Daí Deus vai fazer Eva nas costelas do Adão. Diz que não, vão agora viver no paraíso. Você, o Lúcifer, também desce lá na terra, porque o meu povo vão acabar contigo. Ele mudou, trocou a pele, que era arcanjo, mas quando desce na terra, Deus vai lhe fazer o corpo, como era o corpo do Adão, e vai lhe meter a pele branca, para o preto ver que não, aquele é o inimigo.
Onde que veio a história da Bíblia? Que eles vão conquerir o paraíso, vão lá matar o rei David, que esteve lá para conquerir e começar a matar toda aquela gente que estiveram lá, para mostrar que tinham o poder. Essa aqui é a verdadeira história da Bíblia. Eles virão com o rei Herode, que vai agora ficar, que é rei deles. Mas quem que fez isso? São brancos. Era apenas para vos fazer entender que não, o branco não é nosso irmão. Ele sempre foi inimigo. Ele sempre quis controlar, porque isso já veio de cima, não é daqui. Precisamos de ser unidos. Conhecer os nossos valores. Fazer um esforço de aprender os mais velhos. O nosso passado. Porque o nosso passado é a nossa força. Sem saber o nosso passado, não teremos a força. Porque o povo angolano não sabe do passado deles. E o inimigo está dizendo que não, os bacongos não são angolanos. O irmão disse que até vocês bacongos só querem ser diferentes. Irmão, isso é mentira. Irmão, é o povo bacongo que gosta tanto do povo angolano. O povo bacongo pode ter uma forma de comer, de vestir, não sei o que é. E é apenas a comida, mas o amor de viver, eles aceitam todo angolano de cabinda com nene. Sem diferença da língua, sem nada. Eles aceitam. Eles aceitaram até o português, que a pele era branca, que não conheciam, aceitaram o português. E agora você que tem a pele como eu, cabelo como eu, o bacongo não vão aceitar isso. Claro, vão aceitar, amor, não. Mas há alguns que são estrangeiros entraram no nosso meio, que conseguiram poder, que o branco apoiou. Diz a ele que não aceita esses gajos, porque são corajosos. Tem a mente aberta, se eles deixar, vão acabar com vocês e nós brancos teremos dificuldade. Essa aqui é a confusão de Angola. A guerra de Angola. Estou apenas a abrir a mente do povo angolano. O povo angolano, luziulenguindu zeno. Embeni, mudialu nange embeni. O mbeni e o branco que está em Angola. Imbeni eto yande. E o outro que não boca esse batacó. Imbeni que não o bata. Povo angolano. Mas o inimigo de Angola é o português que está em Angola. E aqueles que não são angolanos são inimigos de Angola. O que não tem nada a ver, eu adoro este irmão, o Dog, estou a esquecer o nome, o Dog Muro, o irmão, muito respeito. Irmão, muito respeito pela segunda vez, meu irmão. O Dog Muro é um verdadeiro angolano, que não tem nada a ver, não tem sangue do Santo Tomé, do Cabo Verde, ele tem sangue angolano. O Dog Muro, ele olhou, entendeu que esses gajos estiveram ali a trabalhar para não aceitar os irmãos deles. Alguém me contou no Festicongo do ano passado, os que eram do sul, que eram do Kwanza Sul, Kwanza Norte, foram fazer parte do Festa do Congo. Entenderam que afinal nós também viemos aqui porque era só o português que fez e nós ficamos espalhados e foram fazer a outra cultura em outro sítio, mas vivemos todos aqui. Aquilo é Angola, aquele poder ancestral, se nós unirmos isso,
teremos uma força incrível. Porque o nosso Deus e nós, não há branco no meio, não existe. É apenas o nosso Deus e nós. E aquele poder ancestral ainda existe. Ainda temos isso. É apenas a união. Temos muitos inimigos em Angola. A Igreja Universal que vai entrar em Angola. Imagina aquilo que a Igreja Universal criou em Angola. Divisão do povo angolano. O MPLA, sendo crioulo, aceitaram a Igreja Universal porque sabiam vão beneficiar da Igreja Universal. Quantos do Norte, Ubuntu, que vão lá? Pouco. A maioria são estrangeiros que vieram em Angola. O velho Sam Mangwana cantou Ezombo de Teletsunga. Ima Sindingani. Azombo Kikulu. Hoje todo mundo quer ficar angolano. Que nasceu na Rússia quer ficar angolano. Se você nasceu na Rússia, a mãe é de lá. Você quer ficar angolano. Mas qual é o teu interesse? O que você tem a ver com Angola? Nada. Você sai do São Tomé, você veio aqui procurar emprego para viver melhor. Você diz que não, eu sou angolano. Mas o que está a faltar para você assumir que não, viemos do São Tomé, somos do São Tomé? É o que é? O que você encontrou em Angola que fez que não você mudasse para dizer que não, você é angolano? Mas o que você tem a ver com Angola? Você não nasceu lá. Os teus pais não nasceram lá. Mas é o que é? É a comida. É aquela doçura que vocês encontraram em Angola. Você vê que não. Aqui vai ajudar a nossa vida. É por isso vocês vieram com aquela ideologia de dizer que não. Vamos tirar os corajosos e lhes afastar. Vamos utilizar os fracos. É isso que vocês fizeram. Contaram os fracos. Isso também a Igreja Universal veio fazer. Apoiar o MPLA estar no poder. No momento dos votos, o pastor que não tinha nada, vamos ter que construir uma igreja grande. Está aqui dinheiro para a tua casa. E o pastor vai recensear todos os membros, vão votar escondidos, vão entregar no MPLA. É assim que o MPLA anda ganhando os votos. Se vocês não sabiam, isso aqui é a verdade. Até nas igrejas agora, você vê que não, o pastor virou da segurança. Uns cursos rápidos da segurança. O pastor pode matar, pode violar, não vai ficar preso, porque eles vão usar aquela gente no momento dos votos. Então não querem perder. E aqueles pastores estão a cometer crimes, violar meninas, fazer maldades, porque o governo está por atrás deles a lhes proteger. Essa aqui é a verdade. Eles têm um contrato de ser membro do MPLA e apoiar o MPLA anos e anos. Se você não fazer, vai perder tudo que te deram. Até nas próximas eleições vai ser a mesma coisa. A verdade é que 80% estão a sofrer. Não há comida, não há água, não há luz, não tem emprego. E 20 que estão a comer, apenas 20. E naquele 20, a maioria são estrangeiros. Temos 2, 3% que são angolanos, verdadeiros angolanos. Pergunto, vocês já comeram? Por que vocês não fogem para viver na Europa ou nas vossas terras? O dinheiro que vocês já roubaram pode construir vivendas e não sei o quê, criar empresas na tua terra. E viver melhor, em paz. Vocês já tiraram o dinheiro. Mas só querem viver em Angola por quê? Essa aqui é a minha pergunta. Até a criar tanta confusão, a deixar muita gente entrar em Angola,
para criar confusão, para dar acesso na vossa vida, continuar a roubar. Eu fiz vídeo e disse que não, vamos perder em Angola. Mas ninguém acreditava. Agora a Igreja Universal estão a cometer crimes em Angola. Até pastor, quer dizer, chegou o momento de recuperar a igreja. O governo devia sair e dizer que não é para pronto, vocês são brasileiros, não tem nada a ver com Angola. Angolano é para toma posição a liderança da igreja. Não fizeram. O homem Macedo que vai sair disse que não. Ele vai rezar pedir a Deus para castigar o povo angolano. Você que está a pedir a Deus, essa aqui é a boa fé e o bom coração que você tem. Você é um gatuno que está por aí, você é um brasileiro que não tem nada a ver com Angola. Se nós tivermos verdadeiros angolanos no poder, tomava a decisão que a partir de hoje essa igreja universitária já não faz parte de Angola, sai. Se vai existir, já não tem brasileiro, isso fica com angolanos. Ou muda de nome para fazer a vossa igreja. Mas aí cuidar e ajudar o povo. Fazia isso. Mas são amigos do Macedo. Fazem negócio junto. A cobrar dinheiro do povo. Eles ajudam a troca das moedas no banco. E dinheiro vai no Brasil. Ele também tira a metade dele e vai nas contas deles no Brasil. Essa aqui é a verdade. História de Angola, nós sabemos isso. Vocês não defendem o povo angolano. Não defendem. É triste que estou a dizer a verdade. Os pastores que estão a cometer crimes em Angola, a violar crianças, por exemplo, o pastor Kamalandwa, ele é da segurança. Dentro da igreja há pessoas da segurança a trabalhar com eles. Eles ameaçam pessoas, eles matam. Como são peões do governo, se o governo nos afastar, são capazes de contar a verdade. Então devem deixar aquelas pessoas contar a fazer besteira. Eu já fiz vídeo de dizer o que estão a fazer nas crianças, mas o governo não mete mão naquelas pessoas que estão a deixar aquela gente. Que tipo de governo é esse? A igreja brasileira chegou até a fazer vasectomia nos pastores. Alguns pastores até a dormir com as damas angolanas, das damas dos pastores angolanos. Como explicar isso? É porque o dono daquela igreja está a dominar e o governo e o povo. O povo angolano, sendo de Angola, isso dói mesmo, vendo o que está a acontecer em Angola. Como nós não tivemos líderes em Angola para defender o povo. Fico confuso, estão na cabeça de Angola, será que são angolanos? Será que tem a ver com Angola mesmo? Ou são estrangeiros que foram apoiados pelo branco, lhes deram poder? Fico a pensar. E até hoje, nunca encontrei a solução de Angola. Tantas igrejas em Angola. Será que precisamos dessas igrejas? Quando você vai na China, você não encontra Simão Toko, você não encontra a igreja quimbanguista, você não encontra igreja não sei de quem, você não encontra no Japão, nem na China. Se for mesmo Deus, porque essa gente também não vão lá abrir igreja na China, no Japão, no Coreia do Sul, para a palavra de Deus também lá chegar. Porque africano é burro.
você conta qualquer coisa no africano, eles aceitam. Povo angolano, gostaria de parar aqui porque o coração está a doer, está a fazer mal. Já não posso continuar porque o meu coração já não está a aguentar isso. Povo angolano, a união faz a força. Queremos mais pessoas como Dog Mura, que abriram a mente, estão agora a ver a verdade, sermos unidos, curar o branco de Angola, curar esse estrangeiro e curar os que não fazem parte. O povo angolano sabia que ruandês que estão a vir em Angola, a maioria são tropas. Vocês sabiam disso? Estamos a ver avião a vir de Ruanda para Angola. Mas quantas pessoas angolanas saem de Angola vão para Ruanda? O que Ruanda tem que Angola vai beneficiar? Invadiram o Congo, estão a abusar, a fazer tudo o que eles quiserem no Congo. Porque aquele povo é só estúpido, eles já dizem que não são estúpidos. Mas o próximo programa vão contar aquela história, nem honesto. Só quis falar do COSI, da estabilidade do povo angolano e a terra é nossa. Abraço, meus irmãos. Até a próxima.